A paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem? Quero falar aqui sobre o sexto mandamento, baseado em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13, que diz: não matarás. Nós vemos aqui em Atos, capítulo 17, 25, que Deus é aquele que dá a vida e a respiração para todos. Ou seja, Deus é o dono da vida, Ele é quem dá a vida e tem o poder de tirar a vida, não é? Porém, nós vemos que o próprio Deus, no Antigo Testamento, é claro, dava ordens, muitas vezes, para que houvesse morte, ou seja, Deus iria usar, por exemplo, Davi, ou antes ainda, o rei Saul, para vingar uma nação inimiga, né, pela sua rebelião contra a vontade do Senhor. Nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versos 2 e 3, Deus mandando Saul, né, exterminar os amalequitas. Deus deu praticamente 300 anos de oportunidade para que os amalequitas se arrependessem e não se arrependeram. Pelo contrário, cada vez mais pioravam, afrontavam a Deus e perseguiam o povo de Israel. Então Deus mandou com que Saul, né, com o exército de Israel, matasse os amalequitas. Mas observa que é conforme a ordem de Deus, assim poderia, né, ter a questão da morte, porque Deus é quem tem o poder de tirar a vida. Claro que no Novo Testamento isso não tem mais, isso na época da lei, o exemplo agora na graça, nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, ok? Nós vemos também que em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, Jesus explicando, certo, este sexto mandamento, que é não matarás, ele traz a essência do mandamento, ele traz a profundidade dele, certo? Não é somente tirar a vida de alguém, mas o sentimento de querer tirar a vida de alguém já está quebrando o mandamento. Em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, Jesus diz assim que se alguém se encolerizar contra o seu irmão, seu próximo sem causa, né, no caso ter ódio no seu coração, já está quebrando esse mandamento. Ou seja, para a pessoa matar uma outra, primeiramente ela tem que ter um desejo de vingança, de ódio, certo, contra outra pessoa. Então, o pecado já começa no coração. Observa que antes de Caim matar Abel, o Senhor disse: o pecado já à porta do teu coração. Ou seja, ele tinha que vencer o desejo de matar. Porque se ele vence o desejo, ele não cometeria o pecado do homicídio, né? Mas o Caim não deu ouvido à voz do Senhor e acabou matando o seu irmão. Então Jesus pega a essência do mandamento, do não matarás, dizendo que já no coração já começa a quebra deste mandamento, certo? E se a pessoa não vencer esse desejo, este ódio contra o próximo, ele acaba, né, executando o seu próximo, matando e quebrando este mandamento. Agora tem algo importante aqui, irmãos, que Paulo relata em Romanos capítulo 13, verso 3 e 4, quando ele fala sobre a questão das autoridades que foram constituídas por Deus para que mantenha a ordem, né, no meio da sociedade. Ele fala assim: você não quer temer a autoridade? Então faça o bem e será louvado por ela. Agora, se fizeres o mal, tema, que não é à toa que vem a espada. E quando fala de espada, é aqui, ó, a questão da morte. A pena de morte, ela é bíblica. A primeira citação da pena de morte está em Gênesis, no capítulo 9, verso 6. Logo quando Noé sai da arca, né, Deus vai dar algumas regras para ele, repete o que ele falou para Adão e Eva: crescer, multiplicar e povoar a terra. Ele deu todos os animais para mantimento, mas a restrição que ele deu é que não poderia comer com o sangue, se abster do sangue, podia comer a carne, mas não com o sangue, porque o sangue é o símbolo da vida. E depois ele traz a questão da pena de morte, dizendo o seguinte: o homem que derramar o sangue, né, do próximo, pelo homem seu sangue será derramado. Aí começa a questão de pagar a vida com a vida. Isto antes da lei de Moisés. Depois isso é confirmado na lei e depois na graça. O próprio Cristo diz: aquele que vive pela espada morrerá. É a lei da semeadura, certo? E a vida é muito valiosa, então quando alguém tira a vida, então pela ordem de Deus, sua vida
deve ser tirada. Porém, isso foi estabelecido por Deus, obviamente que não é um sair matando o outro aí por vingança, né? Porque na lei tinha uma regra sobre isso. Agora nós vemos na graça que o único que tem essa autoridade, como Paulo diz em Romanos, é o Estado, certo? Sabemos que é muito difícil essa questão, porque muitas vezes se questiona, mas o Estado é formado muitas vezes por governantes corruptos, que também mereciam a morte, exatamente isso. Então, por isso que muitas nações, a maioria, não tem a pena de morte. Porque, infelizmente, quem deveria aplicar a lei são os primeiros a quebrar esta lei. Porém, estou citando só a palavra, né? Se tem os Estados Unidos, por exemplo, vários estados têm pena de morte. Está de acordo com a Bíblia. Agora, quem tem moral para executar esta lei, certo? Aí já é um outro assunto, ok? Mas também nós vemos algumas exceções com relação à quebra desse mandamento, no caso do Estado, autoridade dada por Deus. Também numa abordagem policial, quando o criminoso está, né, disparando tiros contra os policiais, então para se defender ele tem que devolver também, acaba, né, matando o criminoso, mas isso aí é uma legítima defesa, ou defendendo um inocente. Isso é uma abordagem policial. E também no particular de cada um, de cada cidadão. A pessoa entra na sua casa e você vai se defender e acaba, né, matando, por exemplo, o criminoso. Observa que a intenção foi de autodefesa. Então, na autodefesa não é quebrado este mandamento. Mas eu estou dizendo, irmãos, de casos extremos. A vida é muito valiosa. Então, este mandamento tem que ser respeitado. Não matarás. Ok? Porque quem, como diz em Gênesis, o Senhor diz, quem mata o seu próximo também será morto. Obviamente que em Cristo há esperança. Para aqueles que entregaram a vida a Cristo, Cristo morreu também pelos assassinos, certo? Cristo deu a sua vida para perdão dos pecados. Porém, observa que mesmo que uma pessoa se arrependa do seu pecado, a única forma dela escapar de ser executada ou está no país que não tem pena de morte, ou o próprio Deus intervir. Porque você observa que lá na cruz do Calvário tinha um ladrão lá, que seus crimes eram graves, possivelmente até de assassinato. Cristo não tirou ele da cruz. Ele morreu, ele pagou. Porém, Cristo o salvou. Ok? Eu sei que é um tema polêmico, mas estou trazendo aqui de uma forma resumida, para ficar bem claro com relação a este mandamento de não matarás. Só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Porém, essas exceções dadas pelo próprio Deus, por toda uma coerência, certo, que eu estou explicando aqui, nós vemos na Sagrada Escritura. Amém? Que Deus te abençoe.